Boas-vindas ao vídeo de hoje. Eu tô aqui hoje com a Dora, a nossa ex-mentorada e talvez futura mentorada. A ideia é que a gente vai conversar com ela hoje sobre a experiência dela com a gente na construção do projeto dela no mestrado profissional. Vou deixar ela se apresentar um pouquinho, já agradeço muito a disponibilidade e a presença aqui, que eu adoro conversar com ela. Então, bem-vinda, Dora. Pode se apresentar, por favor. Oi, pessoal. Oi, Tati, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu também adoro conversar com a Tati, conheço ela da GV e estou muito grata por participar. E foi realmente muito legal de fazer o curso. Ele me abriu assim os caminhos, me iluminou muito para fazer o projeto, e também me iluminou assim como pesquisadora e também como professora, porque eu já leciono, apesar de eu estar no mestrado, eu sou professora também. Ele me auxiliou muito, porque eu estava perdida, eu faltei em muitas aulas da metodologia do meu mestrado, porque eu estava fazendo um curso de dentro do mestrado, eu tive a oportunidade de ir para a Espanha, fazer uma disciplina fora, então eu fiquei totalmente perdida. No meu mestrado, nós entramos com um projeto, mas eu acabei mudando muito a minha pesquisa, e tem um momento que nós precisamos apresentar o projeto para poder conseguir o nosso orientador. E eu não estava conseguindo casar o produto do profissional com a minha pesquisa. E por ter faltado nas aulas de metodologia, eu não estava conseguindo me entender com a professora de metodologia. E eu cheguei, assim, eu já tinha que entregar o projeto. E, assim, com as aulas da Tati, da Stephanie, eu não me senti sozinha, eu fui muito acolhida em todas as orientações da Tati, em todas as chamadas que eu tinha com ela. Foi onde eu realmente me encontrei. Eu cheguei com uma ideia e aí eu realmente consegui lapidar ela. Eu estou muito satisfeita. Dessa ideia, eu já consegui produzir outros artigos acadêmicos para poder apresentar em alguns simpósios. Então, assim, eu estou realmente muito satisfeita. Eu também consegui entender como explicar para os meus alunos de orientação na faculdade. Então, assim, me auxiliou também nesse sentido, em como achar a linguagem correta também, porque aqui eu estou como aluna, e na faculdade, eu como professora, eu acredito que isso também me auxiliou para eu achar as palavras corretas, para eu poder explicar para eles. Então, assim, nesse sentido também me abriu e iluminou muitos caminhos. Eu gosto muito dessa palavra iluminar, porque, assim, eu estava me sentindo no escuro, eu estava tentando nadar num mar, assim, muito escuro, e, assim, eu me senti muito melhor desde que eu comecei a fazer a mentoria. Realmente, eu sinto que eu estou até melhor em relação aos meus colegas, porque no momento que eu tive que entregar o projeto, conversando com eles e também comparando os projetos, o meu está muito mais robusto, assim, não, não querendo falar no sentido de, nossa, eu sou melhor e tudo mais, mas, assim, conversando com eles, eu sinto que as minhas dificuldades foram muito, assim, mais simples do que a deles, porque não sei se a palavra correta é simples também, mas eu sofri menos, né? Porque eu estava com a mentoria, eu sinto que eu estou muito mais segura agora que está para sair o resultado de quem o orientador vai escolher, eu não estou nessa ansiedade como os meus colegas estão, né? Eu estou muito segura, eu acredito que eu vou conseguir o orientador que eu quero, eu estou muito tranquila em relação a isso, e também eu estou muito segura para fazer artigos acadêmicos agora, porque eu consigo identificar muito bem problema de pesquisa, os objetivos. Eu estou muito, assim, exigente até com os meus orientandos, eu estou assim, não, agora você tem que fazer isso.
Eu acho que nesse sentido tá muito melhor. Um marco referencial também era algo que eu tinha muita dificuldade, agora foi algo que eu trabalhei muito catártico. Eu ficava assim, o que eu faço aqui? Então, assim, eu acho que a mentoria foi ótima. Eu já quero fazer a mentoria 2 para poder continuar a pesquisa. Então, assim, para mim foi sensacional. Eu só tenho a agradecer, eu estou muito feliz mesmo. Olha, tem momentos que eu estou assim, enquanto não sai o resultado, de verdade, eu abro o meu projeto, porque eu estou muito satisfeita com ele. Eu criei, assim, um carinho muito grande por ele. Só tenho a agradecer. Ah, esse é o tipo de coisa que eu adoro escutar. Obrigada, dá um quentinho no coração. Acho que eu fico bem feliz mesmo, assim, dá até um arrepiozinho, assim, de felicidade, sabe? Assim, porque é para isso que a gente estava aqui, né? Para isso que a gente trabalhou junto. Eu tô muito feliz, assim, que você tá bem satisfeito com o seu projeto. Eu queria só explorar alguns pontozinhos assim. Primeiro, sobre a questão do mestrado profissional, que eu acho que é uma coisa que o pessoal aí de casa não necessariamente sabe o que, que é. Então, se puder explicar um pouquinho o que, que é esse mestrado profissional, por que, que você quis ir para esse mestrado profissional, aonde você está também, né? Porque a gente ainda não falou disso. Então, só para o pessoal entender, por favor. Eu optei pelo mestrado profissional realmente porque eu não tenho tempo para poder fazer o mestrado acadêmico. Eu gostaria muito de ter disponibilidade de fazer um mestrado acadêmico. Eu acho que eu tenho um perfil do mestrado acadêmico por ser professora, mas infelizmente eu moro no interior, eu sou de São José do Rio Preto, eu já leciono, trabalho no escritório também, mas eu não tenho a disponibilidade de poder deslocar para outra cidade. Por exemplo, 2, 3 vezes na semana. Minha cidade é muito longe, né? Eu moro a 500 quilômetros de São Paulo, por exemplo. Então, eu teria que abandonar, provavelmente, a faculdade. Já o mestrado profissional, ele é concentrado. Eu consigo vir aqui para São Paulo uma vez por mês, só que eu tenho aula, por exemplo, quinta, sexta e sábado, o dia inteiro. E então, o mestrado profissional, ele é uma opção que eu também vou ter o diploma no mesmo sentido, eu vou ter o título da mesma forma, só que para ele atende, eles entendem que assim, uma pessoa que também deseja ter o título de mestre, só que ele não tem a disponibilidade de ficar indo toda semana assistir aula. Só que a modalidade dele é concentrada. Só que, como ele é profissional, a sua tese ela não pode ser apenas acadêmica, você não pode ficar apenas discutindo uma ideia, você tem que trazer uma solução prática, você tem que trazer um produto. Na minha faculdade, que eu faço no IDP, eles falam muito dessa questão do produto. Tem outras, eu sei que outras faculdades, eles falam, outras instituições de ensino superior, eles falam apenas de você trazer uma solução prática. Lá no Instituto de Direito Público, eles falam disso do produto. Então, a sua tese, a conclusão dela tem que ter o produto. E o produto pode ser desde uma alteração legislativa, uma proposta de lei, uma cartilha. Então, tem que estar acompanhado a sua tese com esse produto, com essa solução prática. E isso que foi essa minha grande dificuldade para eu associar isso no meu projeto, principalmente porque eu havia faltado nas aulas de metodologia, porque eu estava fazendo uma oportunidade acadêmica que a minha instituição deu, que eu fiquei fora. Então, ele é muito bom para quem não tem a oportunidade porque trabalha e não vai ter essa opção de ficar indo na faculdade, porque às vezes tem uma aula que é durante a tarde, mas ele é no mesmo período que ele também tem a mesma duração que um mestrado acadêmico. Ele também tem o mesmo peso que um mestrado acadêmico. Então, assim, não tem muita gente que entra no mestrado profissional e teve muitos alunos que são na minha sala que tiveram um choque quando eles entraram, que assim, como assim tem que produzir artigo acadêmico? Como assim? Eu vou ter que, eu não vou ter prova, e a minha prova eu também vou ter que ficar apresentando seminário, e no final tem que produzir um artigo acadêmico. Então, também tem esse peso. A única coisa que, assim, tem um pouco relativizado, assim, que é um pouco mais tranquilo,
eu acredito, é que os professores, eles entendem que a maioria dos alunos trabalham. Então, se você chega para o professor e fala, professor, hoje eu tenho uma audiência, professor, eu tenho tal compromisso de trabalho, as faltas, os professores entendem e não vão te dar falta. Isso é muito tranquilo. Os professores, eles entendem essas situações profissionais, porque eles entendem que quem está lá, geralmente, optou por essa escolha porque trabalha, né? Então, essa situação é um pouco mais tranquila. Mas, assim, todos os meus colegas, a maioria, assim, eu tenho muito colega concursado, eu tenho colegas que são procuradores, defensores, juízes, e, e eu tenho também muitos colegas que são advogados. Então, assim, é uma realidade de quem está no escritório e não consegue sair do escritório para poder fazer uma faculdade e não quer abandonar a carreira que já construiu. Então, esse é o diferencial do mestrado profissional. Mas ele tem o mesmo peso para o MEC. E eu acabei optando por ele por causa disso. Eu teria que abandonar uma carreira que eu já construí. E se eu fosse optar pelo mestrado acadêmico? Eu tentei muito passar no mestrado acadêmico público, porém eu não estava conseguindo nos mestrados acadêmicos que são próximos da minha cidade, porque daí eu conseguiria fazer um deslocamento que eu não teria que abandonar, por exemplo, a faculdade onde eu já leciono. Mas depois de um tempo, a minha própria coordenadora virou para mim e falou assim: eu acho que você deveria tentar o mestrado profissional, assim a gente consegue conciliar a sua agenda. Por exemplo, hoje eu tecnicamente dou aula na faculdade, só que aí eu só falto uma vez por mês. Então essa foi a questão do profissional. Mas assim, tem o mesmo peso e no IDP também tem um mestrado acadêmico, só que ele é em Brasília. Só que acaba tendo um diferencial, nem todos os professores de Brasília nos dão aula. Só que nós podemos fazer as disciplinas optativas lá em Brasília. E aí, mas aí é questão de deslocamento, cabe ao aluno. Acho que eu falei muito. Não, achei ótimo. É bom entender também os desafios, né, que a gente tem, né, na escolha, porque a gente vê muita gente escolhendo mestrado ou pelo nome da instituição, mas não leva em conta dessa questão de vou ter que mudar minha carreira, vou ter que mudar de cidade, pô, tenho família aqui, e o pessoal acaba correndo atrás desse sonho que às vezes acaba sendo não condizente com a realidade. Eu acho que é importante isso que você trouxe, né? Pô, tava olhando para minha realidade, viu o que fazia mais sentido para mim, e o meu mestrado profissional foi uma escolha consciente, importante, e eu sinto que você está gostando, eu sinto que está avançando, que você está chegando cada vez mais próximo desse título aí, né, que você quer tanto. É isso, assim, a gente tem que ser estratégico, né? A gente não pode ir só atrás desses sonhos idealizados, e quem sabe um doutorado você faz numa instituição pública, a gente pode te ajudar a entrar, enfim. É a meta. Vou ser bem sincera, a minha meta, eu pretendo já fazer um doutorado, eu gostaria de fazer um doutorado acadêmico, porque aí já é uma outra meta, é um outro sonho, e é realmente o meu desejo. Eu tenho já colegas que eles já estão querendo ir para o doutorado profissional também, lá na faculdade, mas aí eu já entendo que, não, o meu desejo sempre foi fazer o mestrado por dois motivos. Um, porque eu tive a oportunidade de conseguir lecionar, mesmo sem ser mestranda, mas porque eu sempre fui assistente de professores. E eu já produzi academicamente e eu fui também monitora aí na GV. Mas eu também consegui ser monitora na GV por ser assistente de professor. Então, eu consegui entrar na carreira acadêmica por eu ser assistente de professor. Então, eu consegui isso sem ter o mestrado. Só que para eu conseguir dar aula em outras instituições, eu preciso do mestrado. Eu já perdi muitas oportunidades por não ter o título. Eu já perdi oportunidades de publicar em alguns lugares com colegas que me chamaram por não ter o título. Então, agora, eu conquistando o título, é uma etapa. Agora, e assim, eu também vou aumentar o meu salário. Agora, o doutorado, aí eu já vou querer eu vou querer acadêmico, eu já não pretendo profissional. Óbvio que nunca digo nunca,
Mas, assim, eu pretendo o acadêmico. Já eu tenho alguns colegas que, assim, os que são concursados, eles querem só para crescer na classe, eles querem o profissional e para eles está tudo bem. Mas eu pretendo o acadêmico. Na minha cidade vai abrir faculdade federal, né? Na minha faculdade, por exemplo, eu tenho os professores que dão aula na minha faculdade, tem muito professor que fez o profissional. Eu tenho tem professor que dá aula de direito e tem mestrado em ciências biológicas, só para ter o título, entendeu? Mas ainda assim, eu acho que para mim é muito melhor fazer um mestrado profissional em direito, porque você está fazendo um mestrado na sua área, mesmo que seja profissional, porque você está aprendendo um mestrado da sua área. Eu tenho muitos colegas que, assim, fizeram em outra área, mas, assim, tem áreas que são correlatas com o direito, mesmo sendo acadêmico, mas eu sinto que eu estou estudando e aprofundando temas da minha área, então eu acho que isso é muito vantajoso, e eu estou muito satisfeita com a instituição dá muitas oportunidades, por exemplo, teve isso que eu fui para a Espanha, tem outras oportunidades para ir para Lisboa, Roma, então, assim, eu estou muito satisfeita. Eu sei de outras instituições que, mesmo da forma acadêmica, tem como você fazer algumas disciplinas online. E quando eu fui também para a Espanha, eu descobri que tem outros mestrados profissionais aqui no Brasil. Então, assim, eu sou muito satisfeita, eu acho que não mudei nada. É, eu conheci alunos do Brasil inteiro, os meus colegas, a maioria dos meus colegas são de fora do estado de São Paulo. Eu tenho colegas do Pará, eu estou recebendo mensagem agora que estão para chegar, porque hoje tem aula, então, assim, eu tenho colegas do Pará, do Maranhão, de Recife, e, assim, é muito gostoso a troca que tem, porque você também aprende outros pontos, e isso é uma vantagem também do profissional, porque você acaba tendo contato com pessoas de outros lugares do Brasil. Se a gente, às vezes, no acadêmico, acaba ficando, querendo ou não, regionalizado, não vem tanta gente de fora. E eu aprendi muito com os meus colegas que são de fora. E eu estou tendo uma troca muito grande. Então, eu realmente estou muito satisfeita com a instituição e com as oportunidades que eu tenho e que não são diferentes. Eles oferecem, o que eles oferecem para o acadêmico, eles oferecem também para o profissional. Só a mesma quantidade de vagas. Legal, perfeito. Eu acrescentaria uma coisinha só sobre a questão de prestar e fazer mestrado ou doutorado em direito, que eu acho que também tem a questão que a gente esquece, que, por exemplo, se você tem a pretensão no futuro de prestar um concurso para professora, né, numa universidade pública, eles provavelmente vão pedir um doutorado em direito, um mestrado em direito. E daí pode te prejudicar se você fosse fazer um mestrado em ciências sociais, pelo menos que seja um pouquinho próximo. Então, também tem essa questão estratégica, né? Exato, se você pretende essa carreira acadêmica e construir e prestar esses concursos que são bem concorridos, quanto mais adequada você é à vaga, melhor, né? Então, quanto mais pontos de mestrado em direito, doutorado em direito, melhor para você. Então, acho que é uma coisa também para colocar nesse radar aí, não só seu, mas também do pessoal que vai assistir a nossa entrevista. E daí, para fechar a nossa conversa, eu queria que você se colocasse agora nessa posição de Dora de agora, olhando para Dora do começo, antes de você falar comigo pela primeira vez. O que você queria ter ouvido? Uma mensagem para ela, pensando no pessoal aí que vai estar na mesma posição que você estava antes, né? De começo, de perdida, queria uma Nossa, eu estava mensagem desesperada. se puder. Eu estava muito eu estava desesperada. Juro por Deus, eu estava desesperada. Eu estava cogitando desistir do mestrado. Porque, assim, eu lembro que na conversa que eu tive com a minha professora de metodologia, eu lembro que eu cheguei a pensar assim, eu não acredito que eu vou desistir do meu sonho. Porque eu estava muito desesperada, porque assim, eu tinha acabado de voltar da Espanha, eu não tinha assistido nenhuma aula de metodologia, porque como eu estava nessa extensão da Espanha, eu não estava, eu tive esse privilégio de não ter falta, né? Só que eu não assisti nenhuma aula. Então eu cheguei com o meu projetinho com a professora, e assim, tudo que ela falou era muito assim, deu tudo errado. E ela, a forma como ela falou comigo, me fez assim.
querer desistir. E eu lembro que eu saí muito desanimada e os meus colegas só assim, não, calma, Dora, vai dar tudo certo. Você vai conseguir, vai dar tempo. E eu só conseguia pensar assim, eu vou, eu vou largar o mestrado. E ao mesmo tempo que eu pensava nisso, eu lembrava que você tinha mentoria. E eu ficava assim, eu vou falar com a Tati. Eu vou falar com a Tati, eu vou falar com a Tati. E os meus amigos ficavam assim, não, vai dar certo, vai dar certo. E era assim, eu só pensava nisso. Meus amigos falando, vai dar certo, eu vou largar, eu não acredito que eu vou querer largar o meu sonho e eu vou falar com a Tati. E os meus amigos falavam isso e eu só pensava assim, eu preciso pegar meu celular para mandar mensagem. Porque eu sabia que vocês tinham um curso. Só que eu sabia que o curso, por algum motivo, eu achava que o curso já tinha começado. E aí eu tava com medo de eu não poder entrar. E assim, a mensagem que eu queria mandar era que assim, que os meus amigos estavam certos, que ia dar certo. Porque assim, eu tava realmente desesperada. Porque eu tava com medo de que eu não ia poder entrar no curso e que não ia dar tempo. E no fim, eu lembro que o meu projeto ficou organizado antes do deles. Porque quando chegou o prazo, eu lembro que eu que mandei no grupo, falando assim, gente, o prazo é tal dia, né? E eles, como assim é tal dia? E, e todo mundo começou a falar assim, não, não é tal. As pessoas discordaram de mim. E eu já estava com o projeto pronto. E eu estava tranquila. E eu lembro que, assim, realmente deu tudo certo. Eu fiquei tranquila. Eu já estava com o projeto pronto. Então, assim, o curso me deu uma paz. As mentorias me deram uma paz. Você me acalmou demais. A minha pesquisa ficou muito lapidada. De verdade, tem dia que eu abro o projeto e eu fico muito feliz com ele. Eu realmente, eu olho para ele e eu fico muito orgulhosa. Tem hora que eu já quero escrever, tem hora que eu já quero começar a escrever, só que eu tô esperando realmente sair o ok do professor para eu começar a escrever. Mas assim, eu, a forma como eu tava de 3 meses atrás, e quando eu te mandei a mensagem, que foi numa quinta-feira, eu tô gravando esse vídeo, hoje é uma quinta-feira. E era também uma quinta-feira, e eu tava desesperada. Então, assim, deu tudo certo. No fim, eu estou mais calma do que os meus amigos ficaram. O meu projeto ficou pronto antes do deles. Eu que tive que avisar os meus amigos do prazo. Então, assim, deu tudo certo. Eu tô tranquila hoje em dia. E eu lembro, deu tudo certo. É isso que eu posso dizer. Eu acho que essa é a minha mensagem. Deu tudo certo, ficou tudo bem. E é isso. E vai dar tudo certo também, assim, para o futuro, porque ainda essa é uma das etapas, né, a serem vencidas. O mestrado são vários pontos, e assim, então eu estou muito feliz. Eu só tenho a agradecer, né? E porque, assim, foram várias semanas. Assim, eu lembro do meu namorado me perguntar a todo momento, e aí, como que tá? E eu falava assim, tá indo, eu tô feliz. E ele sempre me perguntava toda quinta-feira que a gente marcava, sabe? E a facilidade também de poder remarcar, porque eu precisei remarcar também com você, porque quando saiu o prazo novo, né, da faculdade que eu falei com você, eu falei, Tati, eles soltaram um dia que vai ter a lista, e eu preciso cumprir o prazo até dia tal, e você gentilmente falou para mim, Isa, então eu vou corrigir o seu projeto final até dia tal. Eu também agradeci demais, era uma sexta-feira também, eu lembro que você falou para mim, tô chegando de viagem, daí a gente faz a última reunião. Então, assim, até isso me deu muito conforto e segurança, eu só tenho a agradecer também. Assim, deu tudo certo, me deu força, me deu assim, eu me sinto assim muito amparada, corajosa para tudo que vai seguir assim para frente, porque é mais uma etapa que eu vou enfrentar.
Ai, ótimo. Que bom que essa é a mensagem final, então, que é gostoso a gente ouvir isso, que você está conseguindo, que você se sente confiante, né, empoderada, né, nesse processo, que eu Uhum. acho que esse é o ponto. Então, só para fechar aqui o vídeo e explicar para o pessoal, né, o que é que você fez, o que é que você quer fazer, talvez nessa segunda etapa. Então, essa primeira etapa que você fez de mentoria foi a Operação Projeto Pronto, para o pessoal entender como é que funciona, que é essa ideia mesmo, né, de construir o projeto do zero, a pessoa chega perdida, ela não sabe o tema, é exatamente assim que a gente quer a pessoa, porque quanto mais ideia você tem, mais difícil é da gente reconstruir, reformular e lapidar. Então, se a pessoa está perdida, é exatamente esse momento da pessoa entrar no app. E a ideia é que a gente tem aí, a Dora, né? Você fez a app individual, né? Então, que a gente tem esses encontros individuais, bem cuidadosos, mas a gente também tem a versão em grupo, que é o que está rodando bastante agora, que o pessoal entra, faz as aulas ao vivo, tem encontros ao vivo, sim, mas é em grupo. Que daí a gente deixa o processo um pouco mais coletivo e também acaba sendo um pouco mais em conta o valor, então a gente pode conferir depois aqui embaixo no vídeo, vai ter os links, vai ter mais informações para o pessoal saber. E essa segunda etapa de mentoria que a gente tem, que é a conquistar, e que é para o pessoal que já está na pós-graduação, né? Que é o momento da pessoa realmente desenvolver a pesquisa, que também a gente vai deixar aqui embaixo o link para a pessoa conferir aí as informações, mas daí é uma outra versão, né? Uma modalidade um pouco mais profunda, um pouco mais cuidadosa, né, e minuciosa para a gente poder ajudar tanto no desenvolvimento da pesquisa, mas também navegar essa pós, né? Conversar com o orientador, entender o regimento interno, pensar como montar um cronograma que ajude a publicar artigo científico, dar conta das disciplinas e ainda qualificar e desenvolver essa pesquisa para defender no final. Então é isso, eu agradeço demais a disponibilidade e a empatia, porque eu gosto muito dessas nossas conversas, porque é sempre muito franca, muito gostosa. E eu espero que o pessoal tenha gostado aí aqui na entrevista aqui no YouTube. A gente fica à disposição, né? Caso eles queiram conhecer um pouco mais dos nossos produtos e a gente vai ter o nosso site aqui embaixo, que a gente está para sair esse site, então provavelmente quando eles assistirem já deve estar até lançado esse site. E é isso, eu agradeço demais, Dora, de verdade, se você quiser ter alguma palavrinha final, fica à vontade, mas de verdade, de coração, obrigada pela disponibilidade. Não, a palavrinha final que eu tenho que falar pessoal, tudo que eu falei aqui é verdade. Eu acho que você tem que, de verdade, fazerem os cursos, é um apoio essencial. Eu sei que os orientadores, tem muito orientador que apoia de verdade, mas as meninas são sensacionais, vocês não vão ficar na mão, e eu tô falando isso aqui não só como aluna, mas como professora também, porque às vezes eu também oriento e às vezes a gente não tem tempo para ficar dando atenção, mas as meninas são sensacionais e isso é isso. Vai dar a força que todo mundo precisa. Construímos uma comunidade de mulheres que querem sucesso na carreira acadêmica sem abandonar a sua vida pessoal. Aqui você cresce, se conecta e constrói novas habilidades. Nós preparamos você para os desafios da pós e para uma jornada de realizações. Seu futuro começa na Dama. Vamos juntas?